Olá pessoal, tudo jóia? A gente está realmente muito feliz de estar contando com vocês aqui hoje e a gente vai iniciar, como prometido, a nossa primeira aula sobre implantodontia, os conceitos básicos da implantodontia, o que é válido a gente estar sabendo, o que vale, né? Como fazer uma boa avaliação, como fazer uma boa abordagem, né? Para que vocês fiquem sabendo, o tema da nossa aula sempre vai abordar esses 3 pontos extremamente importantes para o nosso dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre estética, a gente vai falar um pouquinho sobre enxerto e a gente vai falar, obviamente, sobre implante, tá certo? Bom, então começando a nossa aula, uma coisa que é muito importante, é um assunto totalmente contemporâneo, é essa filosofia aqui, né, desenvolvida pelo professor Francesconi. Ele diz que uma visão global no estabelecimento do plano de tratamento é de extrema importância, pois o resultado satisfatório, tanto funcional quanto estético, depende da somatória de conhecimentos de especialidades. Ou seja, a gente ficar focado só naquele mundinho não cabe mais. Então, se você só faz endo, se você só faz orto, se você só faz a perfuração do seu implante, isso é muito complicado hoje em dia, galera. A gente precisa entender das especialidades para fazer um bom diagnóstico. Hoje, o que a gente tem de mais importante da odontologia como um todo, da área da saúde, é o correto diagnóstico. E para você, obviamente, ter um correto diagnóstico, você precisa entender de uma visão global todas as especialidades. Então, eu gosto de dizer que a implantodontia é a área que mais engloba especialidades. Você precisa saber de cirurgia, você precisa operar de uma maneira correta, você precisa entender de prótese, porque o paciente, ele não procura um pino dentro do osso, o paciente ele procura um dente. Então você precisa entender os conceitos de prótese, você precisa entender os conceitos de periodontia, né? Porque hoje o paciente ele quer também algo natural, algo que saia da gengiva e tenha uma naturalidade alcançando a estética, o objetivo dele. Então é muito importante que o dentista tenha uma noção de todas as áreas, porque a implantodontia envolve isso. A implantodontia é o aglomerado de especialidades que resulta numa reabilitação em si. Bom, então o caso que a gente vai conduzir do início ao fim é dessa paciente, uma paciente muito querida e um tratamento extremamente complexo e que a gente vai abordar nessa sequência de aulas desde o diagnóstico, então como que se avalia, como que se planeja, como que se recebe, o que é importante na leitura de um bom diagnóstico até a resolução estética, até a satisfação estética do paciente, tá certo? Então olha só o que a gente tem, o que a gente observa aqui nessa imagem. A gente observa que a paciente usava uma prótese parcial removível, né, uma PPR, que era muito utilizada antigamente, tá certo? Até hoje a gente sabe que é ainda um produto muito a ser oferecido, mas que causa tanto um desconforto no paciente, tanto no ato da mastigação e principalmente na questão estética do seu paciente. Então hoje em dia, a gente não pode excluir a indicação de uma PPR, o famoso ROT, mas a gente consegue migrar o ROT para um implante, eu tenho certeza que isso vai ser muito melhor, tanto para você como profissional, né, em estar conseguindo melhorar a qualidade de vida do seu paciente, tanto quanto o paciente, que vai voltar a ter uma estética agradável, vai sorrir com segurança, não vai precisar tirar em algum momento. Isso é muito comum, a gente recebe muito esse tipo de queixa do paciente. Ah, doutor, é muito chato para mim remover o meu rote quando eu vou no médico, quando eu tenho que submeter a uma cirurgia, ou à noite na hora de dormir ao lado do meu marido. Então a boca, pessoal, a gente precisa valorizar e entender a verdadeira importância que é a boca para o paciente, né? A gente brinca, mas um marido e mulher observar o esposo nu, a esposa nua é muito comum, mas nem sempre o marido ou a esposa observa o companheiro sem uma prótese total, sem uma dentadura.
Então observem o nível de importância que a gente deve dar a essa condição, tá? Bom, então vamos lá, paciente usando um ROT, como a gente pode observar, numa visão intraoral, o que a gente já começa a identificar, o que a gente já começa a suspeitar, tá? Então uma visão lateral, isso é muito importante, você enxergar o seu paciente de todos os ângulos, de todas as formas, né? Então a gente observa aqui o uso de uma PPR muito mal adaptada, diga-se de passagem, né? E uma condição estética também bem ruim. Então a gente tem aqui uma desadaptação, a gente tem aqui um aumento de volume, né? E isso acabava incomodando muito o nosso paciente. E obviamente a queixa e a necessidade, a busca da paciente a nos procurar foi exatamente no ponto de vista estético. Então ela procurava algo que fosse mais estético e consequentemente algo mais confortável, né? Bom, então olha lá a vista do sorriso da nossa paciente, como que a gente já havia dito, a condição precária estética que ela era submetida, e uma vez que a gente já tem todo o relato do paciente, toda uma anamnese bem descrita, a gente começa a se munir de informação para conseguir trazer uma boa condução do tratamento da mesma, tá? Eu gosto de deixar isso daqui muito claro, pessoal. Isso daqui é uma brincadeira que eu faço, em muitas das minhas aulas, para falar um pouquinho sobre tecnologia, tá? Você que acha que a tecnologia está muito distante, na verdade eu acho que nem você acha mais, porque se a gente está tendo esse tipo de aula, com certeza você já é mais apto e adepto à tecnologia, né? Quem imaginou que a gente estaria aqui nesse nível de detalhamento de informação numa distância de quilômetros, né? De milhas e milhas. Mas enfim, só para a gente nunca esquecer isso. Isso daqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, foi uma imagem em 2005 no Vaticano, quando houve a exposição de um novo Papa. E como a gente pode observar, em 2005 não faz tanto tempo assim, né? Só que a gente olha ali nas imagens, as pessoas sendo apresentadas para o novo Papa e todo mundo registrando esse momento ali de alguma maneira, né? Muitos ali visualizando, um ou outro com uma máquina fotográfica. E a gente sabe que o período desse Papa ele foi muito curto e logo em seguida veio um novo Papa. E olha só a diferença e o avanço da tecnologia em um curto espaço de tempo. Então em 2005 a gente tinha pouquíssimas pessoas com uma máquina fotográfica registrando a exposição de um novo Papa, e em apenas 7, 8 anos, olha só o que a gente tem. Todo mundo na mesma praça, sendo exposto a um novo Papa, mas com um novo tipo de registro daquele momento. Isso daqui é só para lembrar um pouquinho sobre a importância da tecnologia e a velocidade que a gente tem com a tecnologia, né? Então, isso daqui é uma das frases mais interessantes e mais preciosas que a gente tem na humanidade, do Charles Darwin, que colocou o quê? Não vai ser o mais forte, né? Não vai ser o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Então você que leva uma odontologia, aquela odontologia de 1990, aquela odontologia de 2000, cara, seu carro evolui, seu celular apareceu, a sua TV comunica com você, e você acha que a odontologia não vai evoluir também? É óbvio que sim. E é muito importante que você acompanhe essa evolução para que você não se perca no caminho. Acho que esse é o grande ponto. Você precisa estar junto, acompanhando essa movimentação, tanto da ciência quanto esse poder tecnológico, para você não se perder no caminho, porque o seu concorrente acompanha. Então isso é muito importante, tá? Bom, mas a gente não pode esquecer dos pilares, né? Dos pilares da odontologia. E o primeiro pilar dele, e tudo nosso vai ser sempre voltado para isso, é a questão do planejamento. Planejamento, pessoal, é fundamental. É importante que você faça um bom planejamento, que você defina o início até o fim da condução do seu tratamento. Para quê? Para que você não transforme a boca do seu paciente em laboratório.
E a gente sabe, eu sei, você mesmo sabe, que é muito comum a gente desvalorizar o planejamento. Então, quando a gente desvaloriza o planejamento, o que acontece com isso? Um tratamento curto começa a se estender absurdamente, tá? Então, o que a gente tem de mais importante é planejar corretamente a condução do nosso tratamento. E aí eu gosto de dizer que eu acho isso fundamental, é que qual que é a primeira regra da odontologia? A primeira regra da odontologia, quando você faz um bom diagnóstico, é tudo que se fala antes é diagnóstico e tudo que você fala depois soa como desculpa para o seu paciente, tá? Então você não é obrigado a devolver aquilo que a natureza gerou para o paciente. A gente sabe que às vezes a gente lidar com um paciente mutilado, mas a gente precisa ter a noção da competência e dos recursos que é possível a gente devolver ao nosso paciente. Então é muito importante que você faça um bom diagnóstico, que você faça um correto planejamento. Para quê? Para que você devolva aquilo ao seu paciente do que for possível, tá certo? Porque se você prometeu alguma coisa para o seu paciente e não cumpriu por alguma condição, às vezes até pelo fato do paciente não ter colaborado ou porque biologicamente o paciente estava debilitado, ele vai te cobrar por isso. E aí você vai tentar se explicar e isso sempre vai soar como desculpa, tá certo? Bom, então um caso simples como esse daqui, a paciente, observe, a paciente ela tinha uma diferença significativa na distribuição e no tamanho dos dentes, tá? E a gente conversando com essa paciente, eu gosto muito de mostrar a imagem, eu acho que isso é muito bom para a gente dimensionar e entender o paciente, principalmente o paciente enxergar o quanto que é possível modificar o sorriso do mesmo. E aí eu fiz um desenho para ela mostrando, falei, ó, o tamanho dos seus dentes são totalmente diferentes e desproporcionais. Então, para a gente conseguir algo estético, eu vou ter que não mexer em um ou dois, talvez eu tenha que mexer nos 4 dentes, tá? E eu conversando com a paciente, deixando isso muito bem claro da limitação que a gente tinha, para isso não virar desculpa depois, né? A paciente, por uma questão de tempo e por uma questão de não querer mexer nesses 2 dentes, que eram dentes rígidos, né? Dentes intactos, ela falou, doutor, eu só quero trabalhar nesses 2 elementos. E a gente definiu então trabalhar em 2 elementos, mas que isso geraria para ela uma pequena alteração estética. Então é muito importante que um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento equilibra a expectativa do seu paciente. Então, né, só mostrando mais ou menos o que a gente fez, como ela queria trabalhar em 2 dentes, a gente mexeu nesse dente, nesse dentinho, fica esse espaço aqui, a gente tem uma coroa clínica maior, mas é atendendo a demanda, a expectativa e o bolso do paciente, que é algo também que a gente não pode esquecer e menosprezar, tá? E a questão estética, pessoal? Então vamos se ater muito ao bom planejamento para não cometer esse tipo de barbaridade. Não quero citar nomes, não vou ficar expondo ninguém, mas uma paciente não tinha feito nem 6 meses de finalização de um tratamento e estava totalmente descontente com isso. Então vamos tomar muito cuidado no nosso planejamento para não entregar esse tipo de serviço. Então, de tudo que a gente pode dizer aqui durante esse período, o que se tem de mais importante sempre vai ser o nosso planejamento, tá? Um segundo ponto que a gente também não pode excluir são os materiais. Se você é um dentista bem capacitado, a gente tem sim uma dependência dos materiais que a gente usa, tá? E um dos pontos que eu gosto bastante, que a gente sempre aborda, é de você tirar um intangível e você levar para o tangível, o paciente conseguir enxergar isso durante o seu planejamento, tá? Então, um caso que eu gosto de mostrar muito é o caso dessa paciente aqui, tá? E o que essa paciente teve de característica? Ela tinha um sorriso com muitos diastemas, né? Vou até sair um pouquinho aqui de cena. Então, ela tinha um sorriso com extremo diastema, né? Uma série de espaços ali entre os dentes. E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que mostrar para ela procurava uma melhor estética, mas não sabia o que. Então o que a gente fez? A gente fez um mock-up que a gente chama mock-up motivacional, tá? Esse mock-up ele tem a capacidade do quê? De pegar a sua proposta estética e colocar isso como realidade para o paciente entender
ele consegue ter a dimensão de como pode ficar o sorriso dele. Então, claro que isso ainda é muito breve, mas eu vou entrar em detalhes com vocês, principalmente ao longo do curso, né? E olha só que interessante, isso daqui é uma resina que toma presa extremamente rápida, tá? Uma resina provisória, obviamente, e eu faço a cópia do enceramento, eu faço a cópia da minha proposta estética e levo isso para a boca do meu paciente. O meu paciente começa a observar o que eu estou oferecendo para ele. Então isso é muito legal. Então eu mostro para o meu paciente e falo, ó, isso que eu estou te mostrando te interessa? É isso que você procura? Tá? E isso a gente faz, pessoal, esse processo todo que eu estou mostrando aqui no vídeo, a gente leva em torno de 5 minutos. Então em 5 minutos a gente mostra para o paciente, é isso que você procura? É isso que te deixa feliz? É isso que vai te deixar segura? Então o advento dos materiais, ele é fundamental no nosso dia a dia. É eu tirar do intangível e levar isso para o tangível. Prova, olha, vê se você gosta, vê se sua família aprova. Então isso é muito importante e a gente precisa sim fazer uso disso no nosso planejamento, tá? E por fim, são os equipamentos. Então é importante também que você seja um bom dentista, faça um bom diagnóstico, trabalhe com bons materiais, principalmente materiais que otimizem essa rotina clínica e também que trabalhe com bons equipamentos. Trabalhando com bons equipamentos, você consegue também aproximar o seu paciente e ganhar um nível de detalhamento que vai te facilitar muito no momento do seu planejamento, tá? Um dos exemplos que eu gosto de citar bastante é a fotografia. E a fotografia, não estou dizendo que você precisa ter uma máquina super mega profissional, uma foto do celular. Hoje o celular é um excelente equipamento para tomada de vídeo e tomada de foto, né? Então olha só que interessante, esse paciente aqui, do qual a gente também teve a oportunidade de mostrar para ele como ele chegou e o que a gente estava oferecendo de proposta para ele e se isso ia impactar na vida dele. Olha só que interessante, o paciente em poucos minutos, o quanto novo ele ficou, né, com uma prova, usando aquele material que a gente acabou de dizer há pouco tempo. Olha só a maneira como ele chegou e olha só a maneira como eu estou provando como eu estou mostrando a minha proposta estética para ele, se isso seria impactante, se ele iria ter segurança com isso. A gente só consegue fazer isso, pessoal, através de uma fotografia, através de um vídeo. Então você ter o recurso da fotografia, que você consegue planejar com muito detalhe, com muita riqueza, isso é fundamental nos dias de hoje. Tá? Você conseguir expor isso, se for possível, você expor isso no seu computador, expor isso numa TV, isso vai te agregar, vai gerar muita segurança para o seu paciente. E isso já é meio caminho andado para um aceite de tratamento. Então vamos fazer esse tipo de recurso, vamos trabalhar com esse tipo de recurso, até mesmo para a gente interagir com a nossa equipe. Então eu quero mandar o caso para minha endo, eu quero mostrar o caso para minha orto, eu quero mostrar o caso para o meu laboratório de prótese. Então é muito importante que eu faça essa imagem, que eu faça essas fotografias ou esse vídeo para que a minha equipe conheça e comece a sugerir também a forma de condução desse tratamento, tá? Tomografia, pessoal. Tomografia, quando a gente fala de implante, é impossível a gente não pensar em tomografia, né? Então exames radiográficos e tomográficos são fundamentais hoje em dia. E hoje em dia, pessoal, olha só que interessante esse caso. Quando a gente olha na vista clínica, não está um caso tão absurdo assim. Quando a gente leva para a radiografia, também não é um caso tão absurdo, né? Para quem ainda, vocês que estão tendo o primeiro contato com implantes, daqui é um implante. Tá, tudo bem. Quando a gente leva para a tomografia, olha aqui o nosso tecido ósseo e olha só onde esse implante se encontra, totalmente fora do osso. Então, hoje você contar com recursos, né, de radiografia e tomografia é fundamental para um bom planejamento de implantodontia. Você conseguir enxergar a boca do seu paciente em 3 dimensões é importantíssimo, justamente para você conduzir um bom tratamento. Porque quando você vai só clinicamente, é isso que você vai visualizar. E às vezes você não vai ser assertivo naquilo que você quer conduzir para o seu paciente.
Então, sempre que a gente pensar em implante, a gente precisa pensar em exames radiográficos e tomográficos de preferência, tá? E para quem acha que radiação é algo muito ruim de você expor o paciente, pessoal, como eu disse, a tecnologia vai avançando. Então a gente tem aqui esse estudo da Universidade de Michigan que mostra que hoje uma radiação diária é em torno de 8 vezes. Então se você sai ao tempo, você recebe uma radiação de em torno 8 USV de intensidade. E quando você vai associar isso a radiografia panorâmica, os equipamentos são mas tão modernos que ele te gera uma incidência de radiação de 10 a 15 USVs. Então você submeter o seu paciente a uma radiografia é a mesma coisa do seu paciente caminhar ao sol num domingo, num sábado, no final de semana. Então isso também é algo que já caiu por terra. Olha só, uma tomografia, pessoal, Conibin, que é aquela que a gente solicita durante um planejamento de um implante, ele tem 136 USVs. É uma radiação muito baixa, que é só para vocês terem uma ideia, uma radiação de 136 USVs é equivalente a 8 horas de voo. Então, se por acaso você foi até a Disney, se você foi até a Europa e ficou submetido a 8 horas de voo, né, você acabou de fazer uma tomografia Conibin. Então, isso é muito importante. E essa questão de intensidade de radiação, pela tecnologia que a gente tem hoje, isso realmente já caiu por terra. E olha só a importância disso, olha só a paciente como chegou para nós. E quando a gente vai para a tomografia, olha só o defeito ósseo que essa paciente possuía. Então, por favor, vamos fazer uso dessa ferramenta para facilitar o nosso diagnóstico. Mas enfim, voltando para o nosso caso, o que a gente fez? A gente solicitou esses exames, né? E a gente conseguiu entender o quê? Que essa paciente na região anterior, apesar dela ter muito volume, ela tinha pouco osso. E tendo pouco osso, a gente tinha que modificar um pouquinho o nosso planejamento e principalmente informar o paciente o tempo de tratamento que ela ia ser submetida, porque agora a gente ia ter um enxerto. E havendo um enxerto, o tempo de reabilitação dela ia aumentar no mínimo 6 meses, tá certo? Bom, então essa, pessoal, foi a nossa primeira aula. Aguarde aí que logo a gente vai expor para vocês o nosso segundo tópico desse tema, tá ok?